noite a todos. Boa noite. Hoje, 3 de novembro de 2020, estamos nós reunidos mais uma vez para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos no ano de 1859, finalizando praticamente, não finalizando tanto, mas já no último mês de 1859, nós estamos em dezembro. E vamos falar hoje sobre a Sociedade 11 de novembro de 1859. O estudo será conduzido pela nossa irmã Aramita, pela nossa querida irmã Carla, e que Jesus possa mais uma vez nos conduzir. Já estou na sessão de conversas familiares em túmulo. Dirk Lames, Sociedade 11 de novembro de 1859. Presente à sessão, o senhor Van B. de Aya relata o seguinte fato pessoal. Numa reunião espírita a que assistia em Aya, um espírito que dizia chamar-se Dirk Lames manifestou-se espontaneamente. Interrogado sobre as particularidades que lhe dizem respeito e sobre o motivo de sua visita, a pessoa que não o conhece e que não o chamaram, assim ele narra a sua história. Eu vivia em 1592 e enforquei-me no local em que vos achais neste momento, isto é, no estábulo que então existia no mesmo lugar onde atualmente fica esta casa. Eis as circunstâncias. Eu tinha um cachorro e minha vizinha criava galinhas. Meu cão estrangulou as galinhas e, para vingar-se, a vizinha o envenenou. Em minha cólera, espanquei e feri aquela mulher. Ela me denunciou à justiça. Fui condenado a 3 anos de prisão e a uma multa de 25 florins. Embora a condenação fosse bastante leve, nem por isso fiquei com menos ódio do advogado X, que a tinha provocado, e por isso resolvi vingar-me dele. Assim decidido, esperei-o num caminho pouco movimentado que ele fazia todas as tardes para ir à Luz do Ien, perto de Aya. Estrangulei-o e o pendurei numa árvore. Para fazer crer no suicídio, pus em seu bolso um papel previamente preparado, como se por ele escrito, no qual dizia que ninguém deveria ser acusado de sua morte, posto que ele mesmo atentara contra a própria vida. Desde esse momento, o remorso me perseguiu e, como disse, enforquei-me 3 meses depois no lugar onde estás. Impelido por uma força a que não posso resistir, venho confessar meu crime, na esperança de que talvez isso possa trazer algum alívio às angústias que venho suportando desde então. Então, ele está contando um caso que o senhor Van B, numa reunião já em Paris, ele conta que ele estava em Haia e presente numa reunião apareceu esse espírito, né? E contou a história dele, que se enforcou nesse local onde hoje estava tendo a reunião lá em Haia, e contou a história dele, que a gente já ouviu da própria voz. Então, e ele se arrependeu, ficou com remorso e se matou em seguida, porque ele premeditou a morte do advogado. E só um pouquinho. Olha a data do suicídio dele. 1592. 1592. E olha a data, 267 anos. Agora, tudo por conta de um cachorro e umas galinhas. Ele usou a palavra 2 vezes, vingar-se. Ele vingou-se da senhora espancando. Depois a senhora, obviamente, dentro do seu direito, procurou os direitos jurídicos. Ele, com raiva, vingou-se do advogado. Ele dá o nome de Dirk Lames. Vamos lá. Ele fala no final que ele é impelido por uma força que não pode resistir. Para confessar.
E presta atenção, agora a gente não sabe se ele matou o advogado antes ou depois dos 3 anos de prisão. Porque ele ficou 3 anos preso e 25 florins. 3 anos de prisão. Dá a entender que é Foi Dá depois. para entender. Pois é, então, para ver como é mais grave ainda. Foi remoendo. Ficou remoendo 3 anos ali guardando. Meu Como Deus. se o advogado tivesse sido culpado pela surra que Mas a ele deu gente na vê mulher. também, Exatamente. 3 meses depois ele se suicida. É, porque aí pode ter uma Depois que ele ação cometeu, obsessiva, né? né? Porque o Deus fato, que porque ninguém assim, sabe antes o do fato que de depois. ter matado o advogado não aniquilou o advogado. Você continua vivo do outro lado. Então, nesse caso, subentende que o advogado se tornou um obsessor, sim. Se tornou. Então, o caso do advogado, o caso do suicídio, você matou o corpo, mas o espírito permanece. E o que a obra diz? 3 meses depois, ele cometeu o suicídio. Como? Se enfocando. Então, pode ter sido, sim, um processo obsessivo. E ele vai evocar depois, a gente vai saber. Exatamente. Bora lá. Este relato, feito com detalhes tão minuciosos, causou admiração na Assembleia. Foram tomadas informações e, pelas pesquisas feitas no cartório, verificou-se com efeito que em 1592 um advogado chamado X se havia enforcado no caminho de Luz-du-Iene. Então, olha só como Kardec faz. Ele vai o quê? Pesquisar. Tendo sido evocado na sessão da Sociedade no dia 11 de novembro de 1859, o espírito de Erxilamés manifestou-se por atos de violência, quebrando os lápis. Sua escrita era irregular, graúda, quase ilegível, e o médium experimentou extrema dificuldade em traçar os caracteres. Então, olha que interessante. O médium poderia ser psicofonia, mas o hábito, né, o exercício era a psicografia. Né? E aí foi até interessante, porque era uma forma de ficar o quê? Registrado. E 260 anos depois ele ainda se manifesta violento, obtuso, né? Eu já sabia. Evocação. Eis-me aqui. Para quê? Reconheceis aqui uma pessoa com a qual vos comunicastes ultimamente? Já dei provas suficientes da minha lucidez e de minha boa vontade. Isto deveria bastar. Com que objetivo vos comunicaste espontaneamente em casa do senhor Van B? Não sei. Fui enviado até lá. Por mim mesmo, não sentia muita vontade de narrar o que me vi obrigado a dizer. Quem vos obrigou a fazê-lo? A força que nos conduz. Nada mais sei a respeito. Fui arrastado, malgrado meu, e forçado a obedecer aos espíritos que tinham o direito de fazerem obedecidos. Estás contrariado de vir ao nosso apelo? Bastante. Sinto-me deslocado aqui. Sois feliz como espírito? Bela pergunta. Que podemos fazer para vos ser agradáveis? Poderias fazer algo que me fosse agradável? Certamente. Manda a caridade que sejamos úteis na medida de nossas possibilidades, assim aos espíritos como aos homens. Desde que sois infeliz, rogaremos para vós a misericórdia de Deus. Comprometemo-nos a orar por vós. Eis finalmente, depois de séculos, as primeiras palavras dessa natureza que me são dirigidas. Obrigado, obrigado. Por Deus, que essa não seja uma promessa vã, eu vos imploro. Gente, são coisas. Me perdoe, menina. Eu digo que eu não vou falar, mas eu falo. A cortesia de Kardec. Né? Não, e assim, primeiro que era necessário que os espíritos trouxessem espíritos nobres, espíritos medianos e espíritos sofredores. Para quê? Para nos mostrar todas as vertentes. Então aqui não era uma mera curiosidade, aqui era resultado de uma atitude que teve na Terra, foi retratado, contado todos os pormenores e mostrar a situação dele e o tempo de quase 3 séculos. E ele diz, ele não queria, mas uma força o obrigou. Então ele não sabe nem dizer
Que força era essa? Mas nós sabemos que são os espíritos superiores, levando esses espíritos, sabe Deus em que sofrimento esse espírito estava, para lidar. Então ele diz assim, enfim, alguém me falou algo diferente, porque você não imagina o tipo de xingamento que esse cidadão ouviu dos que estavam encarnados e dos desencarnados? E nunca ninguém disse assim, vou orar por você. Conta aí nessa nossa história do movimento espírita que o Chico comprava os jornais da cidade, esses jornais sanguinolentos, né? E ele ia ler sobre as vítimas e os assassinos, e ele orava por todos. Olha que ato de caridade. Por quê? Porque o Chico Xavier, ele tem a consciência da importância da prece na vida desses nossos irmãos. E você vê aqui que ele finaliza dizendo assim, obrigado, obrigado, por Deus, que essa não seja uma promessa vã, eu vos imploro. Porque às vezes a gente diz, vou orar por você, a gente não ora nada. Os jornais antigamente tinham uma seção de obituário. E a Ivone, do Amaral Pereira, ela tinha um caderno das preces para os falecidos. E ela fazia, e muitos vinham depois agradecer a ela. Olha que maravilha, né? Michel François, Sociedade, 11 de novembro de 1859. Esse é um relato que o Michel François, ele é um ferrador, e ele vai ao magistrado, o agente do rei, que vai, quando falar aqui intendente, eu digo logo então, que é o agente do rei, que é superior de polícia nas localidades e que cobrava os tributos. O ferrador Michel François, que vivia no fim do século XVII, dirigiu-se ao intendente de Provence e lhe anunciou que um espectro lhe aparecera e havia ordenado que fosse revelar ao rei Luís XIV certas coisas secretas de grande importância. Fizeram-no partir para a corte em abril de 1697. Garantem alguns que ele falou com o rei, outros que o rei se recusou a vê-lo. O que é certo, acrescenta-se, é que em lugar de o enviarem à prisão, obteve dinheiro para a viagem e isenção de talha e de outros impostos reais. Talha era o imposto que o servo pagava para o senhor feudal, que era metade de tudo que ele produzia. Então ele foi isento de pagar esse e outros impostos. Revocação. Eis-me aqui. Como soubeste que desejávamos falar convosco? Por que fazeis esta pergunta? Não sabeis que estáis cercado de espíritos que advertem aqueles com os quais desejais falar? Onde estavas quando vos chamamos? No espaço, já que ainda estou errante. Estais surpreso de vos achar em meio a pessoas vivas? De forma alguma. Encontro-me muitas vezes. Lembrai-vos de vossa existência quando em 1697, sob o reinado de Luís XIV, eras ferrador? Muito confusamente. Lembrai-vos da revelação que ias fazer ao rei? Lembro-me de que devia fazer-lhe uma revelação. Fizeste a tal revelação? Sim, Disseste que um espectro vos tinha aparecido e ordenado que fosses revelar certas coisas ao rei. Quem era o espectro? era o seu irmão. Poderias identificá-lo? Não me compreenderíeis. Era um homem designado pela alcunha de Máscara de Ferro? Sim, Agora que longe nos encontramos daquele tempo, poderias dizer-nos qual o objetivo daquela revelação? era exatamente informá-lo de sua morte. A morte de quem? De seu irmão? Evidentemente, Que impressão causou ao rei essa revelação? um misto de tristeza e satisfação. Aliás, isto ficou provado pela maneira por que me tratou, Como ele vos tratou? com bondade e afabilidade. Dizem que um fato semelhante aconteceu com Luís XVIII. Sabeis se isso é verdade? Creio ter havido alguma coisa parecida, mas não estou bem informado.
por que aquele espírito vos escolheu para tal missão? Logo vós, um homem obscuro, em vez de escolher um personagem da corte que mais facilmente se acercasse do rei? Fui encontrado em seu caminho, dotado da faculdade que ele queria encontrar e que era necessária, e também porque um personagem da corte não seria aceito como revelador. Pensariam que tivesse sido informado por outros meios. Qual era o objetivo dessa revelação, desde que o rei estaria necessariamente informado da morte do irmão, mesmo antes de sabê-la por vosso intermédio? Era para fazê-lo refletir sobre a vida futura e sobre a sorte a que se expunha e que de fato se expôs. Seu fim foi maculado por ações com as quais julgava garantir um futuro que aquela revelação poderia tornar melhor. Tem uma observação. Que o Luís XVIII, o rei da França, no período de 1814 a 1815 e de 1815 a 1824. Então, a coisa importante do fato que o Kardec relata é que era um fato que era conhecido, mas que ninguém sabia se era verdade, né? E que ele evocou o ferrador, e o que o ferrador diz, que ele não sabe porque ele foi lá, mas ele diz para o Kardec: não sabeis que estáis cercado de espíritos que advertem aquele com os quais desejais falar, porque tinha o São Luís presidindo todas essas reuniões mediúnicas, e não era simples só por vontade, né? Ele coordenava e dizia se podia ou não fazer essa vocação. E outra coisa interessante é que ele diz por que ele foi escolhido, né? Porque, tal como a gente viu ainda agora no Livro dos Médiuns, ele tinha a faculdade necessária para ser utilizada para poder... O espírito do irmão do rei podia ter procurado outros, mas não encontrou. E encontrou nele. E assim nós finalizamos mais uma vez o estudo da obra Revista Espírita. Agradecemos sempre à espiritualidade amiga, a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, e até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir. Não esqueça de deixar os seus comentários no nosso canal, porque isso nos ajuda, né, nos dando feedback de como o nosso canal está agindo na sua vida. Um grande abraço da tia e de todos nós aqui presentes.